Fala, correspondente bancário. Estou aqui na Smart Negócios fazendo um disparo de uma lista aqui para FGTS. Olha aí, iniciando conversas de clientes que a gente tem base aqui, né? Afinal, a base para uma boa venda está na prospecção. E paralelo a isso, estou aqui no meu outro computador falando com outros clientes e na outra tela com slide aqui para vocês, né? Então, se vocês tiverem interesse nesses meus slides, mandem mensagem que eu vou enviar para vocês. Arrumando essas cadeiras aqui. Enfim, estou aqui na Smart Negócios, todo mundo foi embora já, agora 7h30 da noite, então é um horário que as pessoas já foram para suas casas, suas residências, e eu continuo aqui estudando um pouco, fazendo conteúdo para vocês, né, e correndo atrás de novos clientes, novos parceiros todos os dias, e isso para melhorar também a operação de vocês. E nessa aula nós vamos explorar alguns métodos de falar com os clientes, né? A gente vai encontrar métodos eficazes, né, para poder de fato ali transformar a sua operação em uma máquina de vender empréstimo consignado, né? Nós vamos identificar os leads através ali de ferramentas que ao longo dessa aula eu vou mostrar para vocês, né? E até o final dessa aula você vai estar pronto para iniciar sua jornada no disparo, nas ligações e na prospecção de novos clientes. Então vamos lá. A primeira coisa, antes de qualquer coisa que você precisa entender qual o perfil do cliente que você está indo atrás. Hoje não adianta nada você ter um banco X, um banco Y e correr atrás ali de um cliente que o banco não aceita. Por exemplo, no caso de clientes mais velhos, tem bancos que aceitam clientes ali de no máximo até 66 anos de idade. Hoje aparece uma pessoa, um servidor público com 82 anos, aposentado, ele não é meu cliente, então é um público que eu não vou conseguir atender, porque a regra de idade já não me permite fazer esse cliente. No caso do INSS, por exemplo, uma espécie não consignável, como por exemplo o auxílio-doença hoje, é uma espécie que eu não consigo operar. Então, nesse sentido, eu não vou trabalhar com pessoas, com clientes aposentados, que tem ali um benefício de auxílio-doença, ou enfim, alguma coisa que o banco não vai aceitar. Então, nesse sentido, eu preciso definir muito bem qual é o meu público. Leia os roteiros dos bancos, porque quando você se cadastra na promotora, automaticamente você recebe todo um sistema, um CRM ali para acompanhar suas propostas, mas também você recebe ali um drive, que seja, você recebe em algum local ali na nuvem, você vai encontrar os roteiros dos bancos. E nos roteiros você vai ter ali a idade, como eu acabei de falar, você vai ter a idade que o cliente a idade máxima que o cliente pode fazer, o empréstimo, idade mínima, vai ter ali quais são as outras regras, qual órgão de um servidor público, por exemplo, está sendo atendido, qual órgão não está, qual ali a categoria do seu cliente é atendido ou não. Então, nada mais justo do que o nosso serviço ser totalmente diferente de um produto comum, como por exemplo, um copo, um óculos, né? Esses são produtos onde o cliente avalia e decide se vai comprar ou não, diferentemente do nosso serviço, onde a gente é quem avalia o cliente, a gente verifica a situação, o perfil do cliente e decide se vai ou não trabalhar com ele, vai ou não investir tempo nesse seu cliente, né? E sabendo quais são os seus clientes, é interessante você definir a forma de chegar até ele. Hoje nós temos diversas ferramentas, desde uma ferramenta como, por exemplo, um CRM, que vai me trazer uma base atualizada de clientes, uma base personalizada daqueles clientes que eu quero trabalhar,
e outras ferramentas que vão me fazer chegar até esses clientes de forma mais simples, porque ninguém merece ficar ligando de um em um, ninguém merece ficar mandando mensagem de um em um. Então hoje nós temos algumas ferramentas como, por exemplo, o discador automático. O discador automático ele vai te colocar em contato com a base de clientes e você vai ficar ali só aguardando chamar os clientes, e os clientes que atenderem você vai tentar negociar, você vai conversar. Isso é super interessante. E vou além, né? Com o discador automático você tem a possibilidade de contratar um estagiário simplesmente para fazer o primeiro contato com o cliente. A gente tem uma estagiária aqui que ela inicialmente entrava em contato com o cliente, se apresentando e perguntando se podia mandar uma simulação sem compromisso. O cliente dizendo sim era encaminhado para um dos nossos consultores. Então é uma facilidade, uma estratégia muito simples ali que converte muito, né? E para isso é necessário você também planilhar esses clientes, porque para não ficar perdido ali no WhatsApp, né? É interessante você ter uma planilha, um controle ali do que o cliente falou, de todas as informações que foram feitas, né? E a gente tem outra ferramenta que é o WhatsApp. O disparo em massa no WhatsApp, que é o que eu estou fazendo ali no outro computador, ele vai te colocar à frente de muitas pessoas que estão falando no manual. Isso é super interessante, porém, tomem cuidado, porque o WhatsApp, se você não tiver uma API oficial, corre o risco de você ser bloqueado. Então é super interessante você ter vários números e números para disparo. Hoje ali eu estou com um número secundário, a gente chama de número bomba, né, que é só para eu fazer o disparo. Então o cliente falando para mim, tem interesse, né, eu me apresentando ali, mostrando que tem interesse, aí eu pego o contato desse número, chamo no meu número pessoal, né, que ele não vai me bloquear, ele não vai me denunciar lá na plataforma, então o risco de eu perder esse número de WhatsApp é muito baixo. Então eu primeiro utilizo um número de disparo para entrar em contato, na sequência chamo ele de um número pessoal, porque se nesse meio período eu tiver em contato com o cliente, meu número banir, e eu não tiver chamado ele no outro número, no segundo número, eu vou acabar perdendo um dia de trabalho, e amanhã, quando eu voltar a falar com esse cliente, eu vou estar fora do time. Ele vai achar que é golpe, ele vai achar muito estranho no mínimo, e provavelmente ele não vai me dar mais moral, não vai mais falar comigo, né? Outra forma de você trabalhar também é através de indicação, parcerias, né? Hoje existem várias pessoas que não têm tanto conhecimento em empréstimo, mas conhecem muitas pessoas, né? Por exemplo, um servidor público que trabalha num órgão, às vezes ele está um pouco endividado e talvez seria interessante você fazer uma proposta para ele, né? Fazer, poxa, meu amigo, cada pessoa que você me indicar, eu te pago um percentual em cima das negociações firmadas, das negociações finalizadas. Mesma coisa o FGTS, né? Cada cliente que você fecha, você pede uma indicação. Além disso, a gente tem ali algumas empresas, por exemplo, Lan House, clínicas odontológicas, empresas que oferecem produtos na rua, digamos assim. Você tem a possibilidade de utilizar o FGTS ou o crédito do trabalhador para que essas empresas possam vender o produto delas, porque muitas das vezes o cliente delas está sem dinheiro, mas eles têm um FGTS para sacar, eles têm um crédito para poder fazer, então é super interessante você trabalhar também com parcerias. O tráfego pago, ele também é super interessante, mas o tráfego eu gosto muito de utilizar para reconhecimento. O tráfego que você coloca ali para as pessoas verem as suas postagens, para as pessoas consumirem aquilo, teu conteúdo, aquilo que você posta todos os dias, não simplesmente para venda, né? A venda a gente faz de outras formas, né? Mas enfim, a gente descobrindo como falar com esses clientes, é interessante também a gente saber qual script utilizar para eles, né? E assim, você começar a estudar o seu produto é super interessante, porque à medida que você desenvolve mais conhecimento, você consegue tirar as dúvidas dos seus clientes com mais facilidade. A primeira abordagem, por exemplo, eu gosto de falar com eles assim, eu chego, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, dependendo do horário que eu estou em contato, né, me apresento falando, olha, meu nome é Jonathan, eu sou correspondente bancário, estou entrando em contato contigo porque eu ajudo os meus clientes
servidores públicos, aposentados, pensionistas, um exemplo, né, a atualizarem as taxas de juros dos seus consignados, que são aquelas descontadas todos os meses ali no nosso contra-cheque. Nesse sentido, gostaria de te mandar uma simulação sem compromisso. Você prefere que eu envie no seu WhatsApp ou formalize por e-mail? Isso, de fato, ali tem me trazido muito resultado, porque eu não dou oportunidade do cliente falar não. Eu pergunto se ele quer por e-mail ou WhatsApp. Independente do que ele diga, eu vou mandar, seja no WhatsApp ou seja no e-mail. Mas enfim, vou mandar se ele me autorizar, claro, né? Até porque existe a LGPD, você precisa prestar atenção nessas questões, porque o cliente ele pode vir a te denunciar, pode dar problema para você. Então você precisa primeiro pedir autorização para enviar a mensagem para esse cliente. Então, nesse sentido ali, é super interessante você fazer ali toda a prospecção com os clientes, autorizando o envio da mensagem. Então, vamos lá. Nesse sentido, inicialmente, você vai criar um filtro, você vai personalizar, você vai procurar o que você vai fazer, qual tipo de cliente você vai atacar. E aí depois você vai escolher um produto para esse cliente. Vou trabalhar com portabilidade de crédito para o público governo de Rondônia, por exemplo. Vou trabalhar com FGTS. Tá, então você vai criar você vai criar um filtro personalizado ali para esse cliente, para você encontrar esse cliente. Em contrapartida, você vai ler o roteiro do banco e vai falar, eu posso trabalhar clientes de tal idade até tal idade, então eu vou criar um filtro de tal idade até tal idade. Tá, clientes que moram em tal região, tá, nessa região não atende, então vou criar nas regiões que atendem. Então, assim você vai criando o seu filtro, não dá para você pegar clientes aleatórios, porque a gente tem experiência de chegar cliente pra caramba, a gente jogava lá no Facebook, no Marketplace, via um monte de cliente, chegava a 100 simulações num dia e não fechava uma, porque os clientes que estão lá nessas plataformas são clientes que realmente ninguém está atendendo, ninguém está conseguindo fazer nada e eles aceitam qualquer coisa. Então é bem complicado você entrar em contato com um cliente que não dá para fazer. Você gera uma expectativa em você gera uma expectativa no cliente e no final você não consegue converter, tá? Então você precisa ler o roteiro do banco, você precisa entender qual cliente você vai atacar. A partir daí, você precisa entender qual a característica do seu cliente. Você vai desenvolver ali uma persona, né? Você vai criar ali, por exemplo, um perfil, ali, um avatar e vai falar, o nome do meu cliente é João, ele tem 52 anos e é aposentado pelo INSS. O benefício dele espécie 41, que é o cliente aposentado por idade, e ele tem empréstimos com parcelas de 500 a 600 reais no Banco Santander. E eu estou fazendo uma portabilidade para o Banco BRB. Então, todos esses contratos do seu João tem mais de 12 parcelas pagas, ou seja, ele já tem mais de um ano dentro da instituição financeira. Então, esse é o meu cliente. Então, do que o seu João gosta? Qual horário que ele acorda? Então, eu preciso entender muito bem ele para saber como falar com ele. O meu cliente, ele gosta de uma linguagem um pouco mais rebuscada ou ele gosta de uma linguagem mais povão, ali, mais simples, mais simplificada? Como esse cliente se comunica? Então, eu preciso entender tudo isso para poder entrar dentro de um convênio, entrar dentro de um tipo de público específico e saber como me comunicar com ele, porque a comunicação é fundamental nos negócios. Você não consegue chegar a local nenhum, lugar nenhum, se você não soubesse comunicar com seu cliente. Então, estude também as características básicas do seu cliente para que você consiga se comunicar com ele, para que você consiga vender para ele e que ele volte a fazer negócio contigo e indique o seu produto, o seu serviço para mais outras pessoas, porque aquele cliente que gostou de você, ele vai te indicar. Ele vai te indicar para 2, 3 pessoas. Agora, o que não gostou, ele vai falar mal de você para 15, 20. Então, seja o melhor em tudo que você faz. E para você ser o melhor, você precisa realmente estudar e se especializar.
tá? Então vamos ficar por aqui, correspondente. Na próxima aula a gente continua falando mais ali de vendas, de produto. Eu vou mostrar para vocês ali como é que eu trabalho, como é que a Smart Negócio faz os seus negócios de empréstimo consignado, tá? Até a próxima, um abraço, correspondente.